Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero, antes de qualquer coisa, pedir desculpas por não poder estar presente fisicamente aí no evento. Eu estava muito feliz e muito ansioso por participar, muito feliz pelo convite. Aqui eu agradeço ao professor André por ter me convidado para participar dessa mesa e desse evento que para mim é tão importante, uma mesa com um tema tão importante como esse. Mas infelizmente há cerca de um mês eu estou lidando com um problema de saúde que não é grave, mas é doloroso, que é um problema da minha perna esquerda, e eu estou de licença médica inclusive e impedido de, portanto, viajar entre Natal e Empanguaçu. Então, para que a gente não perdesse totalmente a, a, enfim, a possibilidade de compartilhar nesse momento, eu combinei com o professor André de gravar a minha fala, uma fala breve, e que a partir dessa fala possa suscitar debates aí. Infelizmente eu não estarei presente nos debates. Como professor, eu sei que a experiência de aprendizagem é muito mais rica na interação, no diálogo, do que simplesmente na exposição de uma conferência, e sei, portanto, então, que nós teríamos experiências muito mais ricas de aprendizado se estivéssemos aí para o debate, mas infelizmente eu não pude viajar em virtude da minha questão de saúde. Mas eu quero falar um pouco sobre o texto que eu preparei, que está disponível para vocês no e-book do evento. Eu dei como um título, eu estou falando de uma perspectiva evangélica, cristã evangélica, nessa mesa, e o título que eu dei para minha fala foi: O Espírito me ungiu, o amor, a abertura ao outro e a diversidade como desafios à igreja evangélica a partir da vida de Jesus. Qualquer debate, qualquer ideia que a gente que vocês queiram trocar comigo, eu vou deixo disponível meu e-mail, que é danieldantas79@uol.com.br, como também vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Twitter como D Dantas Lemos e no Facebook como Daniel Dantas Lemos, e eu terei o maior prazer de interagir, de dialogar, de debater qualquer ideia que possamos apresentar nesta fala, né? Eu começo minha fala, eu começo meu texto lembrando de um episódio que é muito significativo no início da vida de Jesus, e que, de tão significativo, ele é narrado nos 4 evangelhos, mas ele é narrado nos evangelhos sinópticos de uma maneira que os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. João conta uma história de outra perspectiva, mas João conta também esse episódio. Mas é um episódio que marca o início do ministério de Jesus, praticamente, quando ele, que cresceu em Nazaré, na Galileia, portanto ele é conhecido como Nazareno, ele depois de ter estado na Judéia com João Batista, ter sido batizado por ele retorna, mora em Cafarnaum, que é uma cidade polo próxima a Nazaré, mas naquele sábado, diz o texto de Lucas capítulo 4, Jesus estava em Nazaré, onde havia crescido, e ele foi à sinagoga com os judeus se reúnem aos sábados na sinagoga. Aliás, o fato de Jesus ser reconhecido ao longo da sua vida como Nazareno, assim também como os cristãos foram conhecidos, seus seguidores foram conhecidos por algum tempo como a seita dos nazarenos, é bastante significativo, porque Nazaré era uma vila de pescadores e artesãos, insignificante, tão insignificante que literalmente não aparecia nos mapas. Até o início, metade do segundo século depois de Cristo, lá pelos anos 150, Nazaré não aparecia nos mapas, ela não existia então nos mapas da época. Então, uma vila muito pequenininha, muito insignificante na Galileia, que por sua vez a Galileia já era uma área periférica, era a periferia da província da Palestina, da província romana da Palestina, cujo centro político ficava na Judéia. Então, para mim, já pensar que Jesus era um nazareno, ou seja, que tinha optado por nascer na Galileia ou crescer na Galileia e ser reconhecido como vindo de Nazaré, já é significativo, porque mostra que a opção de Jesus é sempre periférica, ele sempre optou pela periferia ao invés do centro. É nesse contexto que se insere em Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o texto que eu recorro,
É nesse contexto que em Lucas se insere esse episódio da sinagoga de Nazaré. Diz o texto que Jesus se levantou para ler as Escrituras e encontrou o lugar onde estava escrito o capítulo 61 do profeta Isaías, que diz: O Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e perdão a todos os prisioneiros. A cena da leitura de Isaías só está presente na narrativa de Lucas, mas a rejeição que se seguiu dos presentes a Jesus aparece nos evangelhos sinóticos. Então o texto de Lucas continua lá nos versículos 24 e de 28 a 30, ele diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, Jesus falando. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída para o jogar dali abaixo. Eles queriam matar Jesus. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Pensando sobre o que eu poderia dizer neste evento que discute diversidades religiosas, educação e direitos humanos, o desafio da escola frente à discriminação e à violência, e tomando em consideração o fato que falo no lugar do religioso evangélico, decidi que a reflexão sobre esse episódio e esse discurso de Jesus citando Isaías seriam importantes para começar a pensar a questão. Por mais diversas que sejam as comunidades cristãs, católicas, protestantes, evangélicas, todas elas reconhecem no impulso do Espírito Santo na vida de Jesus o Messias. Aliás, Jesus Cristo, né, significa em grego, se relata, é a tradução para o grego da expressão Messias, ou Maciado do hebraico, que significa ungido. Messias quer dizer ungido, Cristo quer dizer ungido, era um título real para os judeus, era um título reservado aos reis. E após os tempos de Saul, Davi e Salomão, que foram os primeiros reis em Jerusalém, gradativamente Messias foi sendo reservado como um título do libertador futuro, que restituiria a glória antiga perdida dos judeus. Em grego, Messias foi traduzido como Cristo, e nos tempos de Paulo, do apóstolo Paulo, 3 décadas depois da morte de Jesus, Cristo foi incorporado como uma espécie de sobrenome a Jesus. O Messias agora era conhecido como Jesus Cristo. Então, Cristo, para muita gente, é o sobrenome de Jesus, e isso vem já desde o início da história da igreja, quando Cristo foi incorporado ao próprio nome de Jesus, porque as comunidades cristãs reconheciam nele o Messias esperado por Israel. Então, todas as comunidades, diversas que elas sejam, ortodoxas, católicas, protestantes, evangélicas, elas esperam, elas reconhecem o impulso do Espírito Santo na vida de Jesus, o Cristo, e a partir da sua ressurreição e do evento de Pentecostes, que é relatado em Atos capítulo 2, a existência do movimento de Jesus é reconhecida a partir desse impulso do Espírito Santo, e esse movimento gradativamente se institucionalizou na forma de uma igreja ou de igrejas. Esse movimento, desde o início, prova os textos que vieram compor o Novo Testamento, era diverso e plural, apesar de nós acharmos que o cristianismo é uma unidade monolítica. Desde o início, e a gente vê isso na própria composição dos textos do Novo Testamento, o cristianismo sempre foi diverso. Havia muita diversidade no cristianismo, as comunidades criam de um jeito, faziam culto de um jeito, outras faziam de outro, e plural porque reconheciam a cristandade em geral, os cristãos em geral se reconheciam uns aos outros nessa diversidade como parte de uma única, de um único movimento, de uma única fé, a fé em Jesus, o Messias. Havia diversas comunidades cristãs, não havia só uma forma de se organizar as comunidades cristãs, ainda que todas elas fossem reconhecidas pela fé em Jesus, ainda que você ainda não tivesse bem estabelecido o que é que significava tal fé nesse objeto religioso. Logo, eu quero dizer com isso que a diversidade é uma característica típica do movimento espiritual cristão, inclusive porque é uma característica típica da nossa própria existência humana, da própria sociabilidade humana. Nós não somos iguais uns aos outros, nós temos diferenças, e sermos diversos é uma característica própria da nossa própria existência.
Ainda que o discurso religioso seja por definição autoritário e absolutista, porque se afirma uma única verdade. Quando eu afirmo sou cristão, eu estou dizendo a minha verdade religiosa é a única verdade possível. Portanto, a minha posição ao afirmar que sou cristão é uma posição autoritária e absolutista. O movimento espiritual do cristianismo, a partir do próprio Jesus, era aberto a uma forma ética de diversidade. Tal diversidade emerge de propostas como essa do texto de Lucas 4, a partir da leitura de Isaías. O livro de Isaías é uma coletânea das profecias de pelo menos 3 diferentes profetas. A primeira parte do livro, que vai até o capítulo 39 do livro de Isaías, se refere às profecias do profeta Isaías, propriamente falado, que é citado no livro de Crônicas, no livro de Reis. Esse profeta provavelmente escreveu o primeiro conjunto de profecias que vai até o capítulo 39. Os textos que se reúnem entre o capítulo 40 e o capítulo 55, e o profeta Isaías viveu antes dos judeus serem deportados da Palestina para o chamado exílio babilônico, quando eles foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia e ficaram mais ou menos 70 anos vivendo na Babilônia e depois puderam retornar à sua terra. Mas o profeta Isaías viveu antes do período babilônico. Os textos que se reúnem entre os capítulos 40 e 55 foram escritos durante o exílio babilônico e se referem a promessas de restauração de Israel a partir da intervenção de Ciro, o rei persa, que depois veio a tomar posse, a controlar a Babilônia. Esse é o segundo Isaías, e ele viveu mais ou menos 2 séculos depois do primeiro Isaías. Então tem uma diferença de 200 anos entre os textos de 1 a 39 e os textos de 40 a 55. E já o conjunto de profecias que vai do capítulo 56 até o fim do livro de Isaías, que é o capítulo 66, é o chamado terceiro Isaías, ou trito Isaías. E a profecia que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré é uma profecia do terceiro Isaías. É lá e o terceiro Isaías é pós-exílico, ele fala depois da volta dos judeus da Babilônia. Sua mensagem se refere à restauração da fé e do povo de Israel. A profecia de Isaías 61 faz um eco, faz um chamado a um ano do jubileu, e o ano do jubileu é uma ideia que é expressa lá em Levítico 25. É um momento em que os judeus proclamariam a liberdade de toda a terra, as terras seriam redistribuídas para que houvesse maior justiça. É um momento de justiça social, então é um momento de reforma agrária, é um momento de chamar, o ano do jubileu é um momento que os escravos são libertados, as terras voltam para os donos originais, há uma redistribuição social, econômica, em busca de um equilíbrio social na terra, e é um momento ímpar. E quando a gente lê Isaías 61, a gente tem que ter o ano do jubileu em vista, porque é uma promessa de restauração, de justiça, de transformação social em busca de um equilíbrio, em que escravos são libertos, as terras são redistribuídas, os bens são divididos. Aliás, o Espírito de Deus que encontramos, é esse Espírito de Deus que encontramos no terceiro Isaías, o Espírito da justiça social. Aliás, Isaías 58, por exemplo, que vem antes do nosso texto, fala sobre libertação. Na verdade, fala sobre o culto e prática, o culto religioso, práticas de ascetismo, como jejum e oração, em relação com as práticas de justiça e libertação. Isaías 58, 6 e 7 diz assim: Este é o tipo de jejum que eu quero ver, diz o Senhor. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é: repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio e estejam disponíveis para a sua família. O terceiro Isaías esclarece, portanto, que o culto não significa nada por si só. O Senhor não chama seu povo para cultuar, mas para promover justiça. Esse Isaías confronta toda uma tradição religiosa dos cristãos em geral e dos evangélicos em particular, que conduz tais comunidades ao fechamento arbitrário em si mesmas e em torno de uma identidade que se organiza numa moralidade distintiva, ou seja, os cristãos evangélicos são reconhecidos pelo que não podem fazer,
pelas proibições, não pode jogar bola, não pode usar calça comprida, não pode pintar o cabelo, não pode, sei lá, beber, fumar. E nas formas de culto e práticas ascéticas típicas, o que a gente chamaria de ordens, de tradições, enfim, faltou a palavra agora. Antes mesmo que as propostas, que aparecessem as propostas histriônicas de malafaias, felicianos, cunhas, evangélicos, que estão aí na moda, e essas propostas fossem amplamente questionadas em público por cristãos e não cristãos, o terceiro Isaías já mostrava o absurdo de tais ideias. Eu, no entanto, tenho a impressão que sempre vai haver uma força gravitacional, uma força puxando a ação dos cristãos para o próprio umbigo, como se há sempre uma força puxando-nos para agir só em busca de nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo, uma prática de fé em si mesmada, uma vez que essa prática de fé é sempre melhor do que correr o risco que se corre quando se decide seguir a prática de jejum que o Senhor diz escolher. Qual é a prática de jejum que o Senhor diz escolher? É a prática de fazer justiça, de libertar os oprimidos, de dividir, compartilhar comida com os pobres, de receber desabrigados em casa. Mas o terceiro Isaías não é condescendente com ninguém. A vida de fé é necessariamente uma vida de compromisso com a libertação. Assim, Isaías 61, lido por Jesus, nos fala do Evangelho. Evangelho significa literalmente boa notícia. O texto é claro: se há uma boa notícia, ela só é boa notícia para os pobres. A boa notícia para os pobres é também liberdade aos cativos e perdão aos prisioneiros. Se a boa notícia do Evangelho é para os pobres, para os escravos, para os presos, para os oprimidos, por consequência, o Evangelho não é uma boa notícia para os ricos, para os exploradores. E Jesus é ainda mais explícito quando diz adiante no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26, ele diz o texto: Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. O Deus revelado por Jesus tem lado e ao lado dos pobres. Não se pode contemporizar com a mensagem que é clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Logo eu quero lamentar quando eu vejo uma pessoa que se diz cristão e que afirma seguir Jesus, mas não é capaz de compreender esse ponto que é fundamental do Evangelho. Imagina alguém que se diz seguir Jesus, que diz ter o Espírito de Jesus para anunciar uma boa notícia aos pobres, o Deus que os trata como bem-aventurados, o Deus que proclama os ais contra os ricos, mas critica aquele que se solidariza com os professores que são atacados pelas PMs Brasil afora, ou que defende o lixamento, ou uma chacina em vingança contra a morte de um policial, ou entende que isso é justo porque bandido bom é bandido morto. Esse cristão não entendeu que o Senhor tem lado, não entendeu o Deus a quem diz servir. O lado do Senhor é o lado dos que são atingidos por balas de borracha, por bombas, por mordidas de cachorros, por cacetetes. Por isso mesmo é que um cristão deve chorar quando vê aqueles que se dizem seus representantes defendendo ideias e práticas que nada têm a ver com a essência do que deveria ser, pelo menos a partir do testemunho das Escrituras, sua prática de fé. São cristãos que fazem discursos apaixonados em defesa da ditadura militar, pelo direito de andar armados, pela redução da idade penal, pela violenta repressão da juventude marginalizada. São cristãos que lutam contra os direitos de camadas e camadas de excluídos, especialmente os LGBTs. De cortar o coração cenas de cristãos celebrando no Congresso Nacional a aprovação da redução da idade penal. Me indigna a alma as imagens de cristãos gritando palavras de ordem contra aquela que é a sua mais recente invenção, a chamada ideologia de gênero, que na verdade inventaram essa ideologia de gênero para lutar contra ela como uma desculpa perversa e piedosa para que o seu direito de ser homofóbico e machista e promover a violência simbólica contra mulheres, gays, lésbicas e transexuais seja mantida.
Essa violência que alimenta todos os dias a morte de mulheres e LGBTs Brasil afora. Essas pessoas fazem o mal contra as minorias achando que com isso fazem culto a Deus. São como ovelhas sem pastor, perdidos nas mensagens de ódio que os afastam daquilo que o Senhor anuncia como sendo o seu culto e sua fé. Justiça, acolhimento, libertação, trazer o separado, o oprimido, o escravo para junto de si. Desse modo, para mim, vai ficando claro que a missão de Jesus, o Messias, ungido pelo Espírito, deveria ser continuada pela Igreja. Mas há uns tantos oprimidos aos quais a Igreja negligencia ajuda para se libertar. A Igreja tem dificuldade de se manifestar em favor das mulheres que são submetidas ao machismo. Aliás, boa parte das nossas igrejas não dá sequer o direito da mulher exercer o papel de liderança. Os negros submetidos ao racismo, os trabalhadores submetidos à exploração, os homossexuais e transexuais submetidos à trans e homofobia, o cúmulo de nossa incoerência religiosa. Em vez de libertar mulheres do machismo, nós tivemos no ano passado um candidato a presidente, pastor evangélico, que é acusado por violência doméstica ao agredir fisicamente sua então esposa. Em vez de libertar os negros do racismo, temos um deputado pastor muito famoso, lá de São Paulo, que usou o Twitter certa vez para dizer que os negros são amaldiçoados. Em vez de ajudar a libertar trabalhadores da opressão, reclamamos quando os trabalhadores lutam por seus direitos em greves, em ocupações, ou defendemos a flexibilização dos seus direitos. Ou pior, como aconteceu recentemente no país, foi a bancada chamada Bancada da Bíblia, que ajudou a modificar a lei que tipifica o trabalho escravo no país. Ou seja, ajudou a perpetuar a exploração. Em suma, o que significa libertar os oprimidos no dia de hoje, nos dias de hoje? Seja o que for que signifique, será o único caminho para que a Igreja Evangélica se abra ao diálogo e se permita o respeito à diversidade, que, aliás, deveria ser sua característica. No entanto, me parece que muitos cristãos pretendem, às vezes, trancafiar os gays em seus armários e atirá-los às chamas do inferno. Eu fico pensando, então, que libertar os oprimidos significa, nos dias atuais, ajudar a arrombar as portas de tantos armários que ainda existem para serem abertos e ajudar os oprimidos a encontrar libertação. Já deve estar ficando evidente a esta altura que a Bíblia não entende que o Evangelho é uma mensagem só aos oprimidos. Claro que não é. A mensagem do Evangelho é para ricos e para pobres, porque para opressores e oprimidos, porque a opressão é uma relação. Quando nós promovemos a libertação, nós libertamos oprimidos e opressores do seu peso. Ao opressor, o Evangelho é o ai de ti, para que se arrependa. Ao oprimido é a bem-aventurança para que se console. Deus está com você, apesar do pé do policial em seu pescoço. Por isso, tenho pena dos que se dizem seguidores de Cristo, mas se colocam na prática da fé, fora de uma festa que Jesus faz e fará com os excluídos. O reino de Deus deveria ser lugar para LGBTs e homofóbicos arrependidos. Por enquanto, tem sido lugar só dos primeiros. O terceiro Isaías me diz que Deus não espera de nós cristãos o silêncio condescendente com a opressão. Propomos a justiça porque o amor impulsiona um mundo mais justo que afasta de seu centro ideias de domínio, de controle e de poder. O amor se opõe ao mundo que se organiza em torno desses centros de poder. O caminho para a diversidade, o respeito e o diálogo com o outro passa por reconhecer em Deus um amor que abdica de ser o Deus nas alturas, que se encontra de maneira libertadora com o ser humano ao ser personificado em Jesus. Deus desceu à terra e se tornou um de nós na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus é aquele que abria sua mesa para os excluídos pela religiosidade do seu tempo. Os cobradores de impostos, as prostitutas, que hoje, nos nossos dias, provavelmente seriam os travestis, as travestis, os gays e os mendigos. O texto tem mais coisas a serem ditas sobre
a, o valor, o papel do poder religioso, do discurso religioso, de um discurso assimétrico, opressivo, autoritário, e que nós precisamos reverter essa ordem para podermos ter uma igreja inclusiva que receba e que se abra para o diálogo com a fé do candomblessista, com a fé do judeu, do muçulmano, a fé das tradições indígenas, para que nós possamos dialogar, para que esse diálogo seja possível. Eu preciso abrir mão dessa característica autoritária e opressiva da minha própria fé, para que eu possa ouvir e aprender com o outro de uma fé diferente da minha, com o outro que até que é ateu. Eu preciso entender como funciona o discurso, a lógica do discurso religioso, para subverter essa lógica e me abrir à diversidade e à inclusão. Isso é complicado, porque nós precisamos entender isso e subverter essa ordem, em busca de uma abertura à diversidade, especialmente na escola. A escola que deve ser, acima de tudo, um lugar laico, em que a minha fé não é definidora do conteúdo que eu ensino para os meus alunos e que eu preciso respeitar os meus alunos e os meus estudantes nas suas diversidades e nas suas diversas formas de serem e de verem o mundo. Mas eu sei da dificuldade que é essa caminhada. Mas eu quero encerrar lembrando as minhas considerações finais aqui, já que eu acho que extrapolei bastante o tempo. Com o discurso religioso se encontrando no âmbito de uma formação discursiva que é comprometida fortemente à ideologia conservadora, o Deus que fala através desse agente, que é o pastor, que é o teólogo, que sou eu, torna-se uma imagem construída a partir do próprio discurso dominante. Então, essa fé dos Malafaias, Felicianos, Cunhas, falando dos evangélicos, dessa postura evangélica hegemônica que aparece na mídia, que se transporta em discursos diversos, é uma fé comprometida com um discurso de dominação, um discurso de opressão. Mas nós somos chamados para reverter essa ordem. Em outras palavras, esse Deus que é pregado por essa possibilidade, essa perspectiva de fé relacionada ao discurso dominante, esse Deus é, na verdade, a tradução dos interesses e das ideias das classes dominantes. Como dizia Walter Benjamin, o capitalismo se desenvolveu no Ocidente como um parasita do cristianismo, e não apenas no calvinismo, mas em todas as demais correntes cristãs ortodoxas. E isto de tal forma que a história do cristianismo tornou-se a história do seu parasita, o capitalismo. A gente precisa entender, para se abrir, para ter a possibilidade do diálogo, da abertura, a gente precisa entender em que lugar e como se organiza o discurso e o lugar da nossa fala como cristãos evangélicos. Para poder, ao entender isso, podemos entender que temos a possibilidade de fazer de outra forma. A outra forma é uma forma inclusiva, instigante, desafiadora para uma vida mais plena e afetiva. Percebam que ao longo de todo o texto a minha articulação foi muito mais analítica que propositiva. E na minha análise eu deixei questões em aberto que, na verdade, não pretendo responder. Não que não mereçam respostas ou que não as tenha para mim, mas se o que se coloca é a necessidade de pensarmos os desafios e o diálogo em torno das diversidades religiosas, educação e direitos humanos, o desafio da escola frente à discriminação e à violência, penso que será muito mais proveitoso para a nossa reflexão a manutenção de tais questões como abertas. Se pretendemos a abertura e o diálogo, necessitamos muito mais de boas questões do que de respostas precisas. Se queremos uma mesa de comunhão, necessitamos entender quem somos nós, o que falamos e de que lugar falamos. Não há apenas uma forma de cristianismo, assim como não há um só jeito de ser evangélico ou protestante. Em sua existência mais fundamental, o cristianismo é diverso. Logo, esse movimento religioso, filho do espírito libertário de Jesus Cristo, inspirado na mensagem do terceiro Isaías, na proposta jubilar, não deveria se permitir fechar-se em si mesmo, apenas dublando o discurso oficial que é heteronormativo, machista, ensimesmado em uma salvação da alma, que inspira a liturgia, mas não desafia o viver na dimensão da revolução e do diálogo. Se Jesus abria sua mesa para o outro, nossa tarefa
é entender esse outro e manter a mesma mesa aberta a partir de nós mesmos. Se a religião é um desafio à consolidação dos direitos humanos no ambiente escolar, é porque o nosso problema em compreender Jesus talvez seja muito pior do que já tenhamos imaginado. Quando o cristianismo contribui para a desumanização, especialmente usurpando os direitos das minorias, trai aquele que, inspirando a abertura ao totalmente outro na dimensão do jejum que o terceiro Isaías pregava, pagou seu compromisso com a libertação com a sua própria vida. Quando o cristianismo desumaniza, roubando e usurpando os direitos das minorias, trai o próprio Jesus que, ao abrir-se ao outro, condenou-se, foi levado à cruz pelo Estado romano e pelos religiosos judeus. Se é possível algo diferente, é na proposição de um discurso da libertação que implica a libertação dos oprimidos e dos opressores a partir da própria comunidade religiosa. Um discurso que implique responsabilização dos atos e compromissos individuais de todos os sujeitos, que se realize na dimensão do Deus amor, mas que promova uma real liberdade que faça com que eu mesmo assuma a responsabilidade pelos meus atos, não entregando minha vontade ao discurso de um outro que, tantas vezes, no dizer de Walter Benjamin, é o parasita capitalismo no universo da fé. Se o discurso nos fecha, que a pergunta salutar nos abra. Quando quisermos uma religião que nos purifique, que a poeira das ruas nos faça sujar as mãos e o nome para receber e acolher aquele que é outro. Se quem é minoria carece de um espaço de fé e compromisso religioso, que a Igreja possa ser digna de receber do amor do Senhor essa minoria. Espero que refletir tais questões nos auxiliem na tarefa fundamental de construir a abertura ao diálogo e o respeito à diversidade a partir de um ponto de vista, entre outras perspectivas, evangélico. Eu agradeço a paciência de vocês e desejo a todos um bom encontro. Boa tarde.